Dia! Não sei se o microfone está funcionando hoje, igual ontem, mas se tiver, você que está assistindo essa gravação pelo IGTV, faltam 5 dias para finalizar os nossos 21 dias de estudo bíblico matinal. Então já curte aqui embaixo, comenta, encaminha essa live para o maior número de pessoas, marca também alguém que você gostaria de escutar essa mensagem. Bom dia, Kimina! Bom dia! Bora aí, já que você chegou, já enviar para as pessoas, para elas virem para cá, os nossos fiéis escudeiros. Bora lá, meu povo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Denis. Bom dia, Marclab Oficial, é isso? Bom dia, sejam bem-vindos. Bora lá, gente. Paramos então do momento em que José assumiu o poder geral do Palácio do Egito. Capítulo 41, versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Já vou começar fazendo um adendo. Gente, quando José foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. Quando ele assumiu o poder, ele tinha 30. Ou seja, foram 13 anos de processo. 13 anos para que em um único dia Deus levasse ele da prisão ao palácio. Como que ele conseguiu isso? Só que aí ele conseguiu levar José da prisão ao palácio. E José, começou a assumir uma posição de poder. Nem perguntei se meu microfone tá funcionando. Tá funcionando, né, gente? Me dê um feedback aí. E aí, gente, igual ontem, ó. Dedo no aviãozinho, dedo nos emojis aqui. Curtam a live. Quanto mais vocês curtem a live, mais o Instagram entende que é relevante, tá? Mas o Instagram entende que é relevante. Depois que José assumiu, o governo do palácio, ele nunca mais foi retirado de lá. Ele nunca mais perdeu essa posição. Ele teve dificuldades, desafios na vida dele, mas ele nunca mais perdeu a posição de poder que ele tinha, ele abaixo do faraó. Por quê? Porque José viveu 13 anos de processo. Quando você não vive o processo e você acessa a promessa, e não está pronto, você vai ter que sair da tua promessa para voltar para o teu processo, para que seja realmente credenciado a viver a promessa, tá? Por que José conseguiu e ele ficou? Porque ele decidiu viver o processo, que no caso dele durou 13 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar o teu processo, tá? Depende da tua missão. Mas eu sei que se você decidir aceitar e viver o processo, quando você entrar na tua promessa, você vai ficar nela, assim como José ficou, tá? Qual o segredo de José? Porque ele passou 13 anos dentro do processo. E no meio do processo, ele foi considerado como escravo, ele foi considerado como prisioneiro, ele foi considerado como servo. Mas José tinha e mantinha uma atitude mental positiva. Por mais que ele tenha sido vendido pelos ismaelitas como escravo, ele não tinha mentalidade de escravo. Por mais que ele fosse para a prisão, ele não tinha mentalidade de prisioneiro. Ele tinha mentalidade de governante. Ele tinha mentalidade de que um dia Deus iria cumprir com a promessa. O que manteve José firme e forte? Os sonhos que Deus tinha revelado para ele lá atrás, tá? O que nos mantém aceitando o processo, para que a gente possa viver a promessa, são os nossos sonhos. São os nossos sonhos que nos mantêm vivos, são os nossos sonhos que nos fazem acordar diariamente e diariamente dar um passo rumo à nossa promessa. Além disso, José tinha uma vida em conexão com a fonte criadora, que era o quê? Ele respeitava as leis, os decretos, os princípios, os mandamentos e
leis, decretos, princípios, mandamentos. Eu esqueci o outro. Mas José, ele respeitava Deus acima de tudo. Ele tinha o tal do temor reverencial a Deus. E como resultado, ele era abençoado em forma de prosperidade. Tá? Então, meus amores, eu não sei qual é o teu processo. E eu não sei se no teu processo você tem que assumir algum status social ou algum cargo. Mas o que eu quero que você entenda é que o que Deus tem para você é algo muito maior do que isso aí. Você não está pobre, você não é pobre, você não é endividado, você está pobre, você está endividado. Vocês são reis e rainhas que nasceram para governar os bens do rei maior. Enquanto você não entender isso, você vai ficar sofrendo pela posição que você está hoje, tá? Dentro do teu processo. Que possamos ser como José e ter a mentalidade de um vencedor, de alguém que vai receber, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, o cumprimento da promessa. E a promessa é o sonho que Deus colocou no teu coração. Voltando aqui. José se ausentou da presença do faraó, foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e os armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido das lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ele casou com a filha da Potifera. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Gente, aqui José ensina um princípio bíblico da vida financeira muito importante, tá? Muita gente acha que os princípios bíblicos da vida financeira é só o dízimo, né? Não, não é só o dízimo. Ele é um dos. Ele é um dos, tá? Outro dia eu abri nos stories um teste, né, para saber se pessoas dizimam e como que elas guardam as moedinhas dela. E aí eu perguntei se vocês queriam uma live. A live vai sair, tá? Aguardem que a live vai sair, tá? E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, não é o tema de hoje, dízimo, mas já que eu toquei no assunto, dízimo não é uma coisa que foi inventada pela igreja. Dízimo é um princípio estabelecido por Abraão no momento que ele recebeu a bênção de Abimeleque. Em Gênesis, lembrando, em Gênesis está contido todos os padrões, todos os princípios, todas as leis que vão reger todo o resto, tá? Gênesis é um livro de começos e são nos começos que são estabelecidos os princípios, os padrões e as leis. E é em Gênesis que nasceu o dízimo. O dízimo não foi inventado por bispos, padres, pastores, líderes religiosos. Não foi. O dízimo foi uma atitude que Abraão decidiu fazer. E prosperou. Depois de Abraão, o seu neto, Jacó, também prometeu a Deus que se Deus o fizesse prosperar, ele daria o dízimo. Tá? Então não fique você achando que o dízimo foi uma coisa inventada, né, pelas religiões. Nessa época não tinha nem religião ainda.
No Antigo Testamento não tinha religião ainda. Não tinha o conceito de religião. Um conceito, como que eu posso dizer? Inicial de religião vai começar a aparecer depois que Moisés libera o povo do Egito, que Deus entende que o povo precisa de orientação espiritual e um lugar para venerar a Deus. Aí vai começar a nascer o conceito de religião. Mas antes da religião aparecer, o dízimo, a prática do dízimo já existia, tá? Só para você ter noção. Isso aqui também é para aquele pessoal que não vou dizimar não, porque o que eles vão fazer com dinheiro? Não, eu prefiro dar para os pobres, eu não dou o dízimo. Não. Veio muito antes. Mas vamos voltando aqui para José, né? No dia da live do dízimo eu entro nessas polêmicas. O que tem um princípio financeiro aqui em José? Você fazer o que muita gente chama de reserva de emergência, eu gosto de dizer caixa da paz. Eu chamo de caixa da paz. Por quê? Reserva de emergência, se você guarda um dinheiro para uma emergência, é óbvio, você já está ali guardando o dinheiro, profetizando que vai acontecer alguma emergência e você vai usar. E você vai ter que colocar a mão nesse dinheiro e você vai usar. E o que acontece? Você fica ali juntando dinheiro. Foi, não foi, acontece alguma coisa para você ficar sacando dinheiro de pouquinho em pouquinho ou até mesmo em grandes quantidades. Por que você está guardando para emergência? Aquele dinheiro ali é para emergência. É normal. E aí tem gente que fica assim, eu tô preocupado, eu tô constrangido porque eu tô mexendo no dinheiro da minha reserva de emergência. Ué, criatura, mas tu já tá guardando para usar na emergência, tá tendo emergência, tem que usar. Chama de caixa da paz. Que é o quê? Qual é o conceito de caixa da paz? É um dinheiro que ele vai ficar ali, né? Guardadinho, quietinho, no cantinho dele, para se, porventura, acontecer alguma coisa, você ter paz. Por quê? Porque você tem dinheiro guardado. São conotações diferentes, são nomes diferentes, conotações diferentes. Ontem, na aula do Manifest Money, eu chamei a atenção justamente da forma como a gente usa as palavras. As palavras criam a nossa realidade também, tá? Então, vamos mudar o conceito de reserva de emergência para caixa da paz. Então, José, né, ele ensina a você fazer um caixa da paz, que é o quê? Quando tudo tiver um caos, você vai ter paz, porque você tem bens, você tem suprimentos, você tem dinheiro, tá? Suene, e como é que faz o caixa da paz? Comece a tirar 1/5 do valor que você recebe e guarde. Mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho dívida, não sei o quê. Meu amor, se você for começar a pensar, só vou fazer o meu caixa da paz depois que eu não tiver mais dívidas ou eu não tiver mais conta para pagar, sinto lhe informar, você nunca vai fazer. Tá? Porque você já entrou nesse status de endividamento por má organização financeira. E o fato de você começar a realizar a prática de fazer o teu caixa da paz, você já está começando a educar a tua mente de que você consegue administrar teus bens. E você também está enviando para o universo a mensagem de que você sabe, de que você aprendeu a administrar os teus bens, tá? É isso o que você aprende dentro do Manifest Money. Administrar todo o dinheiro que chega no teu campo, sob o ponto de vista bíblico, sob o ponto de vista neurolinguístico, e sob o ponto de vista energético, porque dinheiro é energia, tá? Aquela forma que eu ensino lá no Manifest Money é para você começar a construir crenças saudáveis em relação à administração do dinheiro. E você começa fazendo com pouco, porque quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Se você não consegue administrar bem R$1,90, de acordo com a forma como eu ensino lá no Manifest Money, desculpa, mas você não está preparado para receber R$100, não está preparado para receber 1.000, não está preparado para receber 100.
Você vai até fazer dinheiro, mas o dinheiro, na velocidade que entra, ele vai sair. E ontem, a gente teve até um depoimento, né? A gente teve até um depoimento de um mentorado meu que, antes do Manifest Money, ele fazia dinheiro. O dinheiro chegava, mas depois ele não sabia para onde o dinheiro ia. Por quê? Por má administração financeira, que é resultado dos teus pensamentos e sentimentos. Quem manda no pensamento? Tuas crenças. E ontem ele falou, nem terminou a mentoria ainda. E ele falou, hoje eu sei aonde está o meu dinheiro. O que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu estou começando a ver o dinheiro. Ele já não está mais indo embora, eu estou começando a ver o dinheiro. Ele está ficando no campo dele. Por quê? Porque ele está administrando bem o dinheiro. É matemático, tá? Então, José ensina o princípio do caixa da paz. De tudo que você ganha, você retira 20%. Ai, não vai dar para viver. Vai sim. E se você vive um estilo de vida maior do que 60% em cima do que você recebe, comece então a faturar mais, meu amor. A fazer rendas extras. A fazer mais dinheiro para que você consiga manter um estilo de vida abaixo de 60% do que você vive. Tá? Seguindo aqui, capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, lembram que Jacó é pai de José, tá? Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns aos outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. A fome já tinha assolado toda a terra. E é isso que acontece. Vocês vão ver aqui que José, graças ao caixa da paz que ele fez, né, a um nível nacional, que seria o que? A nação do Egito, né, ele conseguiu não só suprir todo o povo, como também prosperar. Vocês vão ver lá na frente que José fez o Egito prosperar, tá? Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Todos os demais foram. Os filhos de Israel, lembram que eu falei que ora fala de Israel, ora fala de Jacó? Israel e Jacó são a mesma pessoa, tá? Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito. E era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. José nos ensina aqui mais outro princípio extremamente importante. Ele fala que, no capítulo 41, ele fala que assim que ele assumiu o poder, ele se ausentou da presença do faraó e começou a viajar todo o Egito. José era o governador do Egito. E era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Sabe o que é isso? José era um empresário. Mas ele não delargava ações principais do negócio dele. Existem pessoas que são empresários e pessoas que são apenas donos de negócios. Que é o quê? Investe em um lugar e faz esse negócio rodar e fica só recebendo o lucro, né? A porcentagem. Essa pessoa não vai lá colocar as mãos dela, colocar a essência dela naquilo que está fazendo ela ganhar dinheiro. A maioria desse tipo de negócio não tem alma, tá? Não tem alma. E a médio e longo prazo está fadado ao fracasso. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe assim, restaurantes, loja de roupa, que é mais ou menos esse cenário que acontece, ou estabelecimentos onde você vai, que você é maltratado, né? Não é bem atendido. As coisas estão meio que jogadas, assim. Às vezes até alguns estabelecimentos de saúde, como clínicas, por exemplo. Você vai lá, você é mal atendido, as pessoas não estão nem aí. Isso mostra que o dono do negócio, ele delargou aquilo ali, tá? Ele não é um empresário, ele é dono do negócio. Ele tá ali só para receber o dinheiro.
Mas o empresário, ele coloca a alma dele no negócio. Ele tá ali observando todos os departamentos. Não tô dizendo que ele tem que fazer tudo. Mas ele tá ali observando todos os departamentos. Ele não delarga, ele delega. E delegar é você formar a pessoa para que ela faça a mesma coisa que você faria se estivesse no lugar dela. E para isso você precisa formá-la e passar a tua essência para essa pessoa, tá? Isso é crença, viu? O olho do dono que engorda o gado, isso é crença. Isso é crença de controle, tá? Essa crença não é boa, por quê? Porque toda pessoa, o empresário que tem essa crença aqui, vai querer controlar tudo. E vai chegar um momento, a escala dele tá limitada, tá? A escala dele tá limitada. Ele só consegue escalar até determinado ponto. O que eu tô querendo dizer aqui é que eu tô trazendo a diferença entre, para você ficar rico, tá? Para você ficar rico e você construir riqueza, você precisa delegar, que é o quê? Formar pessoas que fariam o que você faria se você estivesse no lugar delas. E para isso, você precisa praticar os princípios que está lá dentro do livro A Ciência de Ficar Rico, que é conseguir pagar um valor monetário equivalente ou maior àquilo que aquela pessoa está fazendo. Por que que, eu vou usar o Brasil porque estamos no Brasil, né? Mas por que que muita gente no Brasil faz um trabalho meia boca? Porque eles não são bem remunerados por isso, eles não são valorizados por isso, tá? E para você ter uma pessoa que vai fazer o que você faria se você tivesse no lugar dela, você precisa pagar bem essa pessoa. Que é o quê? Dinheiro é moeda de troca, meus amores, tá? Dinheiro é moeda de troca. Você precisa valorizar o trabalho dessa pessoa, o empenho que ela está fazendo para você. O que José está fazendo aqui é que você, não é que você tem que fazer tudo, mas você tem que estar em tudo. Que é diferente dessa frase, o olho do dono é que engorda o gado. Essa frase, o olho do dono é que engorda o gado, ela traz a ideia de que você tem que fazer tudo. O que eu tô querendo trazer aqui para você é que você tem que estar em tudo. Inclusive, as pessoas que estão nos inúmeros setores, elas precisam saber que você está se fazendo presente de alguma forma ali, tá? E aí tem diversas técnicas, várias técnicas, vários detalhes que numa mentoria individual ou no mastermind eu falo para os meus mentorados que são empresários, tá? Eu mostro detalhadamente, faz assim, faz assado, tá? Bora lá. Por isso, né, José estava lá vendendo trigo, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Lembram do sonho que 11 varetas, tinham 12 varetas. Aí tinha uma vareta que ia ficar em pé e todas as outras 11 iam se curvar diante dessa vareta? Pois é. José está assistindo a materialização do sonho dele. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões.
e os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Eles estão falando de José aqui, tá? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Muita gente acha que José está se vingando aqui, mas ele não está se vingando, tá? Ele não está se vingando. Mas e por que José agiu desse jeito, de maneira áspera? Gente, lá na frente a gente vê eles achando que estão recebendo a punição pelo que fizeram. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem não deve, não teme. Primeira coisa. E quando você, todos nós cometemos algo errado no passado, e qualquer coisa que acontece no nosso presente de ruim, a gente lembra desse passado e acha que está sendo punido por isso, é a prova, não precisa nem medir sua frequência, é a maior prova de que você carrega culpa, tá? É a maior prova de que você carrega culpa dentro de você. Culpa vibra em 30 Hz. O processo que se vive na culpa é destruição. Tá? É por isso que, assim, eles conversando entre eles, acharam que eles estavam recebendo a punição pelo que tinham feito com José, lá atrás, né? E por isso estava acontecendo aquilo com ele. Quando você vibra na culpa, gente, inconscientemente, você produz um monte de situação onde você tem que ser castigado para poder pagar pelo que você fez, tá? Quem vive na culpa não prospera. Não sei o que você fez no passado, mas você precisa se perdoar. Como é que acontece o perdão, Suene? Primeiro, você entende que pecou, que errou, tá? Você pede perdão às pessoas envolvidas e depois você se perdoa. Depois disso, meu amor, libera. Acabou, tá? Dependendo da gravidade, você talvez tenha que pagar a multa por isso. Mas você não vai ter que viver pagando a multa por isso. Viver na culpa é viver atraindo uma série de destruição para a tua vida. E a destruição pode acontecer em diversos pilares, tá? Voltando aqui à forma como José tratou os irmãos. Imagina, gente, José, governador do Egito, tá? Os irmãos dele achavam que ele já tinha morrido. Imagina se quando os irmãos dele chegam, ele começa a chorar e dizer: eu quero ver Benjamim, que é meu irmão de pai e de mãe, quero ver meu pai. Isso é demonstrar fraqueza. Um bom líder não sangra em tanque de tubarão. É lei, é regra. Para vocês entenderem o que José fez, leiam o livro As 48 Leis do Poder, tá? José, aqui, ele fez uma jogada. Ele teve que fazer uma jogada de controle emocional, que é o quê? Ora, ele estava lidando com os supostos inimigos dele ali naquele momento. E você jamais pode demonstrar fraqueza aos seus inimigos. No entanto, José os tratou bem. Como assim bem, Suene? José prendeu eles? Não, ele disse que iria prender, né? Mas depois ele disse: eu tenho temor de Deus. Eu vou soltar vocês. Se vocês querem se salvar, eu vou soltar vocês. Vocês vão, trazem Benjamim,
levam comida, trazem Benjamim e um fica aqui para garantir que vocês vão voltar. Ele não ia fazer nada de ruim com o irmão dele. Ele só queria que aquilo que ele tanto queria acontecesse, tá? E aí tem todo um planejamento na cabeça dele para que isso aconteça, ok? Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento. Viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Eu quero chamar a atenção de você para mais uma coisa. Olha só, José deu mantimento e devolveu a prata que eles haviam pago pelos mantimentos. Ou seja, eles ganharam algo. Só que este presente que eles se deram conta que ganharam é motivo de temor para eles. Tomados de pavor em seu coração e tremendo disseram uns aos outros: meu Deus, o que é que o Senhor está fazendo com a gente? Quando você vive na culpa, seu merecimento é baixo. E você tem medo de receber a bondade de Deus. Tá? Por isso que pessoas que vibram na culpa e vivem na culpa não prosperam, porque elas não sabem receber nada. Toda vez que elas vão receber alguma coisa, um presente, receber dinheiro, receber um favor, receber qualquer coisa, a primeira coisa que elas se sentem é em dívida com quem deu. Por quê? Porque elas vibram na culpa. Tá? Quem tem culpa tem merecimento baixo. Quem tem merecimento baixo não prospera, tá? Para você conseguir prosperar, você precisa cuidar do seu merecimento, ok? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos então que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são homens honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo e disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão. E ainda querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Então Rubem disse ao seu pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados e eu os trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Ora, o pai já tinha perdido José, né? A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando àquele homem que tinha um outro irmão? E lhe disseram: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou.
Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: Se tem que ser assim que seja. Prestem atenção em uma repetição de um padrão aqui que eu estou falando para vocês há muito tempo. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filho ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quem entendeu qual é o padrão que está sendo repetido aqui? Que eu já falei para vocês há muito tempo. Quem é o padrão? Quem entendeu qual é o padrão? Escreve aqui, ó. Esse padrão, ele já apareceu várias vezes, em várias partes. E eu falei que é algo muito importante, inclusive o segredo para você começar a prosperar. Se ainda não há prosperidade na sua vida. E se há, é o segredo para você prosperar ainda mais. Quem sabe qual é esse padrão, escreva aqui para mim. Quem não sabe, escreve também. Não sei, Suene, não lembro. Por que eu tô perguntando para vocês? Porque se vocês lembram, meus amores, é sinal que vocês aprenderam o jogo. Se vocês aprenderam isso, vocês vão começar a dominar o jogo do dinheiro na vida de vocês. Tá? Quem sabe qual é? Perfeito, Denis. É isso. Exatamente. Dar primeiro, receber depois. Quem entender esse jogo, domina o jogo do dinheiro. Dá primeiro para receber depois. Isso, exatamente. Tá? Que bom que vocês lembram. Fico feliz. Bora lá. E aí, quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às pessoas, às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles os presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Agora sim,
agora sim está se cumprindo o sonho de José. Por quê? Porque Benjamim está junto. Tá? Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Ora, gente, já fazia 13 anos que ele não via mais o irmão. E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Imagina os caras, tudo tenso, na mesa. Imagina os caras tudo tenso na mesa, recebendo um banquete, tá? E sem nem comer direito. Tudo porque carregam culpa dentro do coração. O que José fez? Estava oferecendo para eles um banquete. José já tinha perdoado os irmãos dele. Quando ele agiu de maneira áspera, né? Ele estava sendo... ele estava sendo líder. Ele não estava demonstrando a sua fraqueza. Tanto é que aqui mostra que ele se retira para chorar, de tão emocionado. E aí ele usou algumas estratégias, ele não sabia como que os irmãos dele estavam, se eram honestos ou não, né? Se eles estavam, se José liberasse todos eles para voltarem com Benjamim, se eles iriam voltar ou não, José não sabia. José apenas queria que todos estivessem ali. E a forma de conseguir isso foi fazer com que deixasse um preso e os outros fossem em busca de trazer Benjamim até eles, tá? De trazer Benjamim até eles. E aí, meu amor, eu tenho uma reflexão para você hoje. O que vai acontecer nesse almoço, a gente vai ver amanhã. Quer dizer, você pode ler aí no capítulo 44, tá, de Gênesis, mas eu vou explicar detalhes amanhã. Hoje eu quero deixar você com uma reflexão. Quais são as culpas que você carrega dentro de você, que estão te impedindo de acessar um banquete que Deus tem para te dar? O que tem aí dentro de você que você ainda não se perdoou e vive no não merecimento, achando que o que você está recebendo no teu campo você não merece, porque você pecou, você errou lá atrás. Lembra o que aconteceu no momento da queda de Adão e Eva? Que Deus foi procurá-los e Deus deu uma segunda chance? Essa é uma característica do nosso Deus. Ele é redentor e Ele está esperando o momento em que você vai se arrepender do que fez, pedir perdão e se perdoar. Depois disso, viver uma vida de regeneração. Como? Agindo diferente de antes. Olha só, como eu me culpo o tempo todo. Quando você se culpa o tempo todo, você traz destruição para o teu campo, tá? Você sempre vai trazer destruição. De diversas formas. Às vezes a destruição ela não acontece assim, de uma hora para outra, mas ela vai se perdendo, né? Bate um carro, esqueceu de pagar um boleto, tem que pagar juros, né? Destruição de relacionamentos, destruição da tua empresa,
destruição da tua vida pessoal, destruição do teu corpo, porque você é culpado e todo culpado precisa ser punido, tá? É assim que a mente da gente funciona. Meus amores, eu espero vocês amanhã. Faltam 5 dias pra gente finalizar esse propósito de 21 dias. Terça-feira a gente finaliza. Chamem todo mundo. Chamem as pessoas. A gente vai finalizar Gênesis. Deixa eu ver aqui. Até terça-feira a gente vai finalizar Gênesis, tá? Que é onde contém todos os princípios, todos os padrões, todas as leis. Chame o maior número de pessoas, tragam todo mundo para ver se a gente bate 100 pessoas na live ao vivo. Se a gente bater 100 pessoas, eu prometo para vocês que a gente continua. Vamos até o final, vamos até o Apocalipse, tá bom? Beijo bem grande, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira e amanhã, 7 da manhã, estamos aqui para ver o desfecho dessa história. Tchau, tchau.